Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Treinamento e Desenvolvimento Online. Eu sou Walter Bahia Filho, o tema da minha palestra é Comunicação como Diferencial Competitivo. Sou especialista em comunicação empresarial e institucional, sou ator profissional com DRT, inclusive o teatro é um meio que ajuda bastante na comunicação dentro das empresas. Por quê? Porque ajuda na sociabilização, ajuda as pessoas a se relacionarem melhor, a entender melhor os textos, as mensagens. Sou formado em Administração de Recursos Humanos. Bom, eu espero que o tema seja relevante para você, pois a comunicação ela está em tudo. Ela faz parte de qualquer realidade, de qualquer pessoa, independente da questão social, profissional ou pessoal. Vamos nessa? Bom, vamos começar pensando o quê? Que a comunicação ela tem 4 elementos básicos. Quais são? O emissor, que é a pessoa que está emitindo a mensagem, o receptor, que é a outra pessoa, né, que está recebendo a mensagem, o conteúdo, que é exatamente o que a gente quer passar para o outro, e o meio, que é a forma como essa mensagem vai chegar ao outro. O meio, por exemplo, pode variar bastante. Pode ser a fala, pode ser o desenho, pode ser a dança, pode ser as artes, enfim, a forma de comunicar, ela passando por esses 4 elementos que são o emissor, o receptor, a mensagem e o meio, o processo de comunicação se dá, acontece. E esse processo, ele acontece desde o homem da pré-história, lá nas cavernas, até a você que está aí atrás do computador recebendo essa mensagem. Por quê? O homem primitivo, por exemplo, ele se comunicava como? Com os grunhidos, com os gritos, com as gravuras que ele pintava nas cavernas. Tudo isso são formas de comunicação que seguem exatamente esse processo. Emissor, receptor, mensagem e meio. Atenção, pessoal. Antes da gente começar a falar sobre comunicação, falar das técnicas, de alguns conceitos, eu gostaria de dar um toque a vocês sobre a palavra funcionário e a palavra colaborador. Sempre se refira à pessoa que trabalha com você na sua empresa, seja você dono da empresa, ou seja você uma pessoa que faz parte de uma empresa de uma outra pessoa, como colaborador e não funcionário. Por que eu digo isso? Porque a palavra funcionário, ela reduz a relação a simplesmente serviço, recompensa. Enquanto colaborador, você insere aquela pessoa dentro do processo que levou a empresa a uma situação de sucesso. Ou seja, colaborador melhora a relação através de uma comunicação mais assertiva com as pessoas que fazem parte da sua equipe. Então, pessoal, por que se comunicar bem é importante? O que você acha? A comunicação, ela de fato é um diferencial competitivo, porque a partir do momento que você tem consciência do processo da comunicação e dos benefícios que você vai alcançar nesse processo, você pode ter resultados muito melhores, seja na sua vida pessoal ou profissional. Um detalhe importante, não é preciso falar a mesma língua para que você esteja se comunicando com uma pessoa. Observe, se você estiver numa praia andando e você vê uma pessoa com chapéu, óculos escuros, com um mapa aberto. Obviamente, trata-se de um turista. Só o fato de você ver aquela pessoa com aqueles objetos, aquelas roupas, toda aquela composição, você já identifica ali que trata-se de um turista. Mesmo que você não fale a língua daquele turista, se ele te mostrar o mapa, te mostrar aonde ele quer chegar, você vai conseguir explicar a ele, ou através das suas mãos, ou através de um desenho, enfim. Os surdos mudos, por exemplo, observe, ele não usa a fala, ele usa o quê? Ele usa a linguagem das libras, através das mãos. Ou seja, ele também se comunica com a sociedade através de uma linguagem própria, e você entende que ele é um surdo mudo. Pois é, pessoal, a comunicação está em tudo. Quando você vai num hospital, por exemplo, que as pessoas colocam aquelas pulseiras, ou vermelha, ou amarela, ou verde, só aquela cor já identifica qual o grau
de urgência que você vai ser atendido. Por quê? Porque a cor, ela está comunicando. Se você vai a um banheiro de um restaurante, a um toalete, e você vê na porta do banheiro um desenho de um boneco ou de uma bonequinha, você sabe que ali trata-se de um banheiro masculino ou feminino, mesmo que ninguém tenha dito nada. Por quê? Porque aquela imagem, ela comunica também. Quando você está andando, por exemplo, numa empresa que você nunca foi, ou numa estação de metrô, e você vê linhas coloridas, seja uma linha amarela, para mostrar um caminho, ou um desenho, ou quando você está andando na rua, dirigindo o seu carro, e vê uma placa que tem um desenho de um avião, você sabe que ali perto tem um aeroporto. Ou seja, a comunicação, ela está em tudo na nossa vida. E quanto mais você se apropriar dela dentro da sua empresa, melhores serão os resultados que você vai poder alcançar. Já pensou sobre isso? Pessoal, no processo da comunicação, o autoconhecimento, ele é fundamental, ele é importantíssimo. Assim como você saber quais são os seus valores, quem você é como pessoa. Por que eu digo isso? Porque sabendo quem você é, tendo o seu autoconhecimento, você vai saber o que você quer passar para o outro. Não existe nada pior do que você pensar que você está comunicando algo e a outra pessoa está entendendo algo completamente diferente do que você queria. Por que isso acontece? Porque muitas vezes a gente não tem a clareza do que a gente quer comunicar. Então, o primeiro passo, saiba o que eu quero comunicar. Segundo passo, para quem eu quero comunicar? Quem é essa outra pessoa que eu quero me comunicar? Por que isso é importante? Porque quando você sabe para quem você quer se comunicar, você vai saber qual a melhor maneira da sua mensagem chegar àquela pessoa de forma que ela entenda. Isso não precisa ser a língua culta, você não precisa falar corretamente o português para que isso aconteça. Por exemplo, na música brasileira, você tem músicas como O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Todo mundo entende o que ele está querendo dizer, que trata-se de um convite, que ia haver uma festa, um encontro, um samba. Não precisa ter o português correto, erudito, para que a mensagem aconteça. Ou seja, você tem que saber o que você quer comunicar, para quem você quer comunicar e como você quer comunicar. A linguagem, ela é que nem uma roupa. Você não vai, por exemplo, com uma roupa que você iria a um casamento, a uma festa, ao supermercado. Por quê? Porque seria estranho. As pessoas iriam estranhar aquela roupa naquele local e provavelmente naquele horário. Com a linguagem, com a comunicação, é a mesma coisa. Tudo está comunicando. A sua roupa, a sua aparência, os seus gestos, o conteúdo. Tudo faz parte do processo de comunicação. Quando você vai a um show, por exemplo, você sabe quem é o cantor principal e quem não é o cantor principal, se tiver os back vocals, por exemplo. Por que você sabe? Pela disposição do palco. Porque o cantor principal, geralmente ele está o quê? À frente, está sozinho e os outros estão em outra disposição. Quando você vai num museu ver uma exposição, ver quadros, você olhando o quadro não tem nenhuma mensagem escrita, muitas vezes. Mas você, ao olhar aquele quadro, algo vai se comunicar com você, seja através das cores, seja através dos desenhos, das linhas que o artista escolheu. Então, pessoal, muita atenção. A comunicação, ela está em tudo. Uma revista, um jornal, a forma que foi diagramado está comunicando. Segundo a pesquisadora Lúcia Santaella, a comunicação ela é irreversível. Por que ela é irreversível? Porque uma vez que você comunicou, você não tem como voltar atrás. A pessoa já leu aquela mensagem, aquela pessoa já entendeu aquela mensagem. Mesmo que você não esteja falando, mesmo que você esteja parado, de braços cruzados, isso já comunica. Você pode estar com frio, você pode estar resistente àquela ideia, ou se você estiver gesticulando excessivamente, você pode estar, para a pessoa que estiver à sua frente, né, o seu interlocutor, você pode estar simplesmente nervoso, procurando ideias, agitado. Ou seja, a comunicação ela é irreversível. A comunicação é inevitável. Por que ela é inevitável? Porque ela ocorre você querendo ou não.
a comunicação acontece o tempo inteiro. E, segundo a pesquisadora, a comunicação também ela é irrepetível. Por que ela é irrepetível? Porque todos e tudo está o tempo inteiro mudando. Segundo o filósofo que viveu na Grécia, assim, muito antigamente, o Heráclito, ele fala que nenhum homem pode se banhar no mesmo rio 2 vezes. Por que ele fala isso? Porque nem o homem é o mesmo, porque ele está mudando o tempo inteiro, graças, né, que bom que está mudando, né, que bom que a gente muda o tempo inteiro, né, o que a gente pensava 5 anos atrás não é o mesmo que a gente pensa hoje, nem será o mesmo que a gente pensará daqui a 10, 5, até daqui a 1 ano. Assim como a água do rio, ela também está mudando o tempo inteiro. Ou seja, por isso que a comunicação ela é irrepetível, porque o ser humano ele tem a capacidade de mudar, de se transformar o tempo inteiro. E isso é muito bom, porque isso dá uma oportunidade a gente de melhorar as relações, de prosperar, de fazer com que o nosso ambiente de trabalho se torne melhor a cada dia e o nosso ambiente pessoal também, nossa relação com os nossos amigos, com a nossa família, enfim, a gente está se transformando o tempo inteiro. Observe, quando você lê um livro pela 2ª vez, não é o mesmo livro, aparentemente é o mesmo objeto, mas ele vai comunicar outras coisas para você, porque você já mudou a sua forma de ver, de pensar. Quando você vê um filme 2, 3 vezes, você sempre descobre coisas novas. Por quê? Porque a sua visão ela está mudando, ela está se ampliando, ela está se desenvolvendo. Isso é muito bacana da comunicação. Pessoal, segundo estudos da Universidade da Califórnia, a comunicação não verbal ela corresponde por cerca de 93% da nossa comunicação. Olha que curioso. Ou seja, a comunicação não verbal, a que se dá pelo seu corpo, pela imagem, ela é responsável por 55% do processo da comunicação. A comunicação relacionada à voz, que é o tom da fala, o ritmo da fala, as pausas que você dá. Essa parte ela é responsável por 38% da comunicação e apenas 7% é em relação ao conteúdo, ou seja, em relação às palavras que fluem da sua boca. Com isso, você pode ver que 93% da comunicação humana ela se dá muito além do que você está falando. Então, pessoal, por que isso é importante? Porque você, quando estiver se comunicando no seu ambiente de trabalho com os seus colaboradores, procure ser coerente entre o que você está falando e a linguagem corporal, o tom de voz que você está utilizando. Porque uma coisa pode entrar em contradição com a outra. E a pessoa que estiver recebendo aquela mensagem, ela vai perceber isso. E o que é pior, o conteúdo que você pode estar querendo passar com a sua mensagem pode chegar de uma forma totalmente incoerente com o que de fato a pessoa está entendendo. Quantas vezes a gente já viu alguém comentar: puxa, você viu o tom que ela falou comigo? Por que a gente está falando isso? Porque o tom é a voz, é a forma, é o que está por trás do que ela está de fato falando. É fundamental que haja coerência nesse processo. Fernando Pessoa, o poeta, ele tem uma frase muito interessante que se aplica muito bem a esse contexto. Ele fala: e o que parece não dizer nada, sempre quer dizer alguma coisa. Reflita sobre isso quando a gente fala sobre comunicação não verbal. As mãos comunicam, o olhar comunica, as expressões faciais comunicam, a gesticulação comunica. Ou seja, o que muitas vezes parece não querer dizer nada, sempre quer dizer alguma coisa. A importância da voz. Quando você for ter uma reunião, por exemplo, com a sua equipe de trabalho, cuidado para você não falar rápido demais, para você não falar num único tom, para você não falar lento demais. Alterne. Fale lento, fale rápido, fale num tom mais alto, num tom mais baixo. Tudo isso dá uma dinâmica, ajuda a deixar o seu discurso muito mais interessante. E, pessoal, principalmente cuidado com as inflexões. Vou dar um exemplo. A frase: eu não estou afirmando que ele roubou o livro. Uma frase simples. Agora, se você falar: eu
não estou afirmando que ele roubou o livro. É uma coisa. Se você falar, eu não estou afirmando que ele roubou o livro, você comunica outra. Ou seja, pessoal, cuidado com as inflexões. Por quê? Porque as inflexões podem mudar totalmente o sentido da comunicação, da mensagem que você quer comunicar para outra pessoa. Uma frase que, teoricamente, você não estaria afirmando que ele roubou o livro, devido ao tom que você escolha, a inflexão que você escolha, você estará afirmando justamente o contrário. Um outro detalhe importante: muito cuidado ao utilizar a palavra não. Por quê? Porque a palavra não, para a compreensão do ser humano, ele sempre inverte para que ele possa entender. Eu vou dar um exemplo. Se eu olhar para você agora e falar, não pense numa maçã vermelha, você provavelmente pensou numa maçã vermelha. Por quê? Porque a mente da gente, ela precisa construir o contrário para que ela entenda o que você quer dizer. Se você quer falar, não corra, a primeira coisa que você vai pensar é na velocidade, na corrida. Então, pessoal, o ideal é que a gente substitua a palavra não pelo que você quer intencionalmente que a outra pessoa entenda ou que ela faça. Por exemplo, você pode dizer, ande devagar, pense numa maçã verde. Um exemplo, o não, ele é muito perigoso no ambiente de trabalho. Se você fala, não trabalhe desse jeito, a pessoa vai, primeiramente, continuar trabalhando daquele jeito ou reforçar a maneira que ela está trabalhando. É bem diferente de você falar, olhe, trabalhe dessa forma, faça assim que é melhor. Você vai alcançar muito mais o resultado do que você quer. Uma outra palavra que a gente também deve ter muita atenção é a palavra mas, no sentido de porém. Por que eu digo isso? Observe, se você vai sair com a sua esposa, você é um homem, vai sair com a sua esposa, e você fala para ela, nossa, esse vestido que você tá é muito bonito, mas eu prefiro o branco ou o outro. Ou seja, você desdisse exatamente o que você havia falado. Por exemplo, se você fala, olha, você foi muito bem no processo seletivo, mas a vaga não é sua. A primeira parte da frase, você foi muito bem no processo seletivo, perdeu qualquer importância, porque o mais contradisse. Se você fala, puxa, eu te amo, mas a gente não pode ficar junto, a pessoa vai considerar que ouviu essas palavras, eu te amo? Não, ela vai considerar o mais que vem depois. Então, pessoal, cuidado quando você utilizar a palavra mais. Por que eu estou falando isso, tanto do não quanto do mais? Porque no momento de você dar um feedback, que é aquele processo de você falar para outra pessoa como ela agiu, como foi a performance dela, o desenvolvimento dela numa determinada atividade, você se usa sem a propriedade, sem o conhecimento dessas palavras, você pode alcançar no outro algo que de verdade não é a sua intenção. Você queria comunicar uma coisa e pode estar comunicando outra. Bom, pessoal, um outro detalhe também que parece óbvio, mas que é muito importante é, você conhece os seus stakeholders? Ou seja, quem são os stakeholders? São todos os públicos que se relacionam com o seu negócio, com a sua empresa. Você já parou para pensar quem são eles? Por exemplo, seus colaboradores internos, a família deles, os amigos deles, os fornecedores, os clientes, o entorno aonde a sua empresa está situada. Todas essas pessoas que se relacionam direta ou indiretamente com o seu negócio fazem parte dos seus stakeholders. E é fundamental que você os conheça. Por quê? Porque a partir do momento que você conhece eles, você vai saber como você vai se comunicar com cada um deles. De que forma? Através de que meio? Tudo isso é fundamental para que você tenha sucesso nesse processo de comunicação. Daí existem os produtos institucionais. Bom, pessoal, falando de produtos institucionais, eu vou começar pelo mais antigo de todos e o que a gente ainda usa hoje nas empresas, que é o quê? O jornal mural. O que é o jornal mural? É uma ferramenta de comunicação que serve para você se comunicar com o seu público interno
É uma comunicação rápida, dinâmica, ou seja, é fundamental que tenha notícias curtas, contenha imagens, fotos, que esteja bem localizado na sua empresa, num local onde as pessoas vejam com facilidade. Por exemplo, o jornal mural, ele pode ficar próximo do lugar onde tem o café, que é um momento que a pessoa vai tomar um café, aproveita e lê aquelas mensagens. O seu formato padrão é de 90 centímetros de altura por 1,5 m de largura. Esse é o jornal mural. Ele é antigo, mas é uma ferramenta muito utilizada até hoje, pelo seu baixo custo e pela sua boa funcionalidade. Mas atenção, não confunda o jornal mural com o quadro de avisos. O quadro de avisos, ele é utilizado para quê? Para você colocar mensagens relacionadas a sindicato, né, a dispositivos legais. Já o jornal mural, ele deve ter notícias variadas, que pode ser de interesse desde sociais, culturais. Por exemplo, divulgar um churrasco que a empresa vai promover no final de semana num clube, numa praça. Enfim, ele tem que ser diversificado, enquanto o quadro de avisos ele é bem mais específico em relação a questões trabalhistas, né, e sindicais. A periodicidade, você deve ajustar, atualizar o seu jornal mural pelo menos uma vez por semana. Por quê? Porque senão as pessoas vão perder o interesse de olhar, de se informar. Porque se ficar lá sem ter uma atualização por 15 dias, 3 semanas, um mês, ninguém vai nem se relacionar e vai até perder a sua credibilidade. Então ele deve ser atualizado pelo menos uma vez por semana e ser bem diagramado. Não deve estar poluído, não deve ter textos grandes, textos curtos, com imagens. Isso vai torná-lo mais atrativo e você vai comunicar melhor. Um detalhe importante. O próprio jornal mural, ele pode abrir uma comunicação para um outro produto institucional. Por exemplo, se você coloca uma notícia curta, maiores informações, acesse o link, e aí você digita o link, ou ligue para o número, ou procure o RH, ele é uma ponte. Interessante, né? Um outro produto institucional, também muito interessante, são as revistas institucionais. Elas funcionam geralmente como o cartão de visita da empresa. Vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, nós temos a TAM nas nuvens, da companhia aérea TAM. É uma revista muito bem diagramada, em 2 línguas, português e inglês. É uma revista que fala de assuntos diversos. Ela não está ali apenas para vender os produtos da empresa. Ela está ali o quê? Para mostrar diversidade às pessoas, interesses que vão desde roteiros de viagens, a passeios inusitados, dicas de restaurantes, culinárias. Só, pessoal, que eles são muito estratégicos. Por quê? Porque eles geralmente colocam tanto dicas de viagem quanto restaurantes em cidades que a própria TAM ela faz aqueles roteiros. Ou seja, ela indiretamente ela está vendendo o seu produto. E de uma forma muito bem apresentada, fortalecendo a imagem da empresa. Mesmo que a sua empresa seja uma empresa pequena, de menor porte, não precisa ser uma TAM, mas você pode também utilizar a revista institucional como cartão de visitas. A periodicidade pode ser de um mês, pode ser bimestral, trimestral ou até semestral da revista. Nada impede, o que importa é a qualidade desse produto. Um outro exemplo de produtos institucionais são os vídeos. Os vídeos, pessoal, eles estão em toda parte. Por exemplo, quando você está no metrô ou quando você está num ônibus na cidade de São Paulo, você vai ver dentro do metrô aquelas TVs, ou até mesmo um elevador. Você vai ver aquelas TVs que passam vídeos falando da empresa ou dando dicas que podem ir desde horóscopo a dicas de tempo, previsão do tempo, de economia, enfim, são formas da organização se relacionar e se comunicar com os seus colaboradores, que nesse caso pode ser tanto os colaboradores internos quanto pode ser o seu público externo. Lembra dos stakeholders que nós falamos um pouquinho antes? É isso aí. Temos também, pessoal, as rádios institucionais, que funcionam também para despertar o interesse das pessoas pelas notícias que estão sendo dadas.
Agora, o mais importante nas rádios institucionais, para que elas funcionem, para que elas cumpram o seu papel, é que elas não sejam chatas, que elas não sejam apenas um informativo, que tenha música, que tenha diversidade, que amplie muito mais o leque de informações e de interesses que pode despertar na pessoa que estiver sendo alvo daquela comunicação, que pode ser tanto público interno ou, em alguns casos, público externo. E aí, pessoal, vocês devem estar se perguntando, puxa, Walter, e a web, a internet? Claro, né, pessoal? Hoje em dia, a gente vive a era da comunicação mediada pelo computador. Então, hoje em dia, o que você pode utilizar na sua empresa para você se comunicar bem? Desde newsletters, que são aquelas mensagens, aqueles e-mails, né, que vão levar informações do seu negócio, quanto as próprias redes sociais. Agora, atenção, se você trabalha numa empresa, muito cuidado com o uso das redes sociais, com o Facebook, com o Twitter. Por que isso é importante você ter um cuidado? Porque o seu perfil, ele é muitas vezes analisado, se você, por exemplo, estiver buscando uma recolocação profissional, com base nas informações, nas postagens das suas redes sociais. Então, use-as de forma estratégica. Isso dá um grande diferencial. Assim como, se você não estiver satisfeito com a sua empresa ou com uma outra empresa, cuidado com o que você posta na rede. Por quê? Porque aquilo vai atingir diretamente tanto a imagem quanto a reputação de uma organização. E pode cada vez mais ter consequências muito grandes. Então, pessoal, use de forma estratégica. A própria empresa, ela pode criar uma página no Facebook, o Twitter, o Instagram, enfim, seja qual for a rede social, para se relacionar com o seu próprio público interno e o seu público externo. Isso faz um grande diferencial. Muitas vezes me perguntam, ou na rua, ou durante algum treinamento, como deve ser o uso das redes sociais no ambiente de trabalho. É permitido? Não é permitido? Olha, pessoal, uma dica simples. Seja permitido sim, mas porém seja regulamentado. Por quê? Porque é que nem o telefone, a rede social, é um meio de comunicação. Você vai interagir com outras pessoas através daquele meio. Então, assim como o telefone, você no ambiente de trabalho, você não vai utilizá-lo o tempo inteiro para fazer ligações pessoais, enfim, porque você está ali para produzir, você está ali para trabalhar, não é? Então você vai usar de uma forma comedida. As redes sociais, a mesma coisa. Eu sugiro, permita sim, desde que com algumas regras, com algum discernimento. Por quê? Porque se você ficar o tempo inteiro na rede social utilizando como um colaborador, isso vai cair, vai refletir na sua produtividade. Assim como, pessoal, proibir também não é legal, porque muitas vezes quando se proíbe o uso das redes sociais dentro do ambiente de trabalho, isso causa um desconforto, isso afeta até o clima organizacional. Então, poder pode, desde que com algumas regras e com muito bom senso, como tudo na vida, né? Agora, qual a pergunta que não quer calar? Qual o melhor produto institucional para eu utilizar na minha empresa? Não existe essa resposta. Os produtos institucionais, eles se complementam, eles são complementares. Existe um conceito intitulado comunicação integrada, no qual utiliza todos os produtos institucionais de forma complementar. Lembra do Jornal Mural quando nós falamos? Você pode começar com uma informação pequena ali que vai se desenvolver ou no seu newsletter, no e-mail, na intranet, ou na sua página, numa rede social, ou até mesmo numa revista institucional. Ele vai se desenvolver de uma forma muito mais ampla. O importante é que você entenda as características de cada produto para que ele tenha uma eficácia muito maior. Bom, pessoal, a gente já está chegando ao final, apenas para que a gente chegue a esse final de uma forma muito bacana. Eu vou falar um pouco da comunicação num processo de negociação, como você pode utilizar de uma forma bem simples e eficaz. Existe um método chamado AIDA, é uma sigla que representa A, atenção, I, interesse, D, desejo e novamente A, de ação. Ou seja, você trabalhando com esses quatro elementos, você vai ter uma boa comunicação. Por quê? Porque inicialmente você tem que despertar a
atenção do seu interlocutor. Uma forma dele se interessar pelaquela negociação vem logo em seguida, no interesse. Você despertou atenção, causou interesse, posteriormente causou desejo na outra parte daquela negociação e, para completar, a ação, ao que vai levar ao fechamento da negociação. Então, tenha sempre em mente esses 4 pontos quando você for negociar comercialmente algo dentro da sua empresa. Desperte a atenção, o interesse, o desejo e a ação de chegar ao final. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, acompanhando a minha palestra, o vídeo. Querendo entrar em contato comigo, eu estou completamente aberto, né, a perguntas, enfim. Tem a minha página no LinkedIn, né, Walter Bahia Filho, tem o meu contato, meu e-mail, walter.bahia@gmail.com. Espero que o conteúdo tenha sido relevante para você. Para mim foi um prazer muito grande fazer esse trabalho e sucesso nas suas comunicações, tanto pessoal quanto profissional. Hasta la vista.